Olá, boa noite. A partir de agora, o Grupo Bandeirantes inicia a série de debates eleitorais para as eleições municipais de 2012. Os 7 candidatos à Prefeitura de São José dos Campos já estão em nosso estúdio e durante 2 horas devem debater ideias e propostas para o futuro da maior cidade da região metropolitana. Os candidatos foram posicionados de acordo com um sorteio prévio realizado há poucos instantes. Nós agradecemos a presença dos 7 candidatos. Gilberto Silvério, candidato do PSOL, candidato de número 1, Gilberto Silvério, candidato do PSOL. O candidato de número 2 é Ernesto Gradella, candidato do PSTU. Fabrício Correia é o candidato do PSDC. O candidato Carlinhos Almeida, candidato do PT. Cristiano Ferreira, que é candidato do PV. Conosco Alexandre Blanco, candidato do PSDB. E Antônio Alvan, candidato do PSB. Também participarão dos debates para fazer perguntas aos candidatos os jornalistas Cláudio Souza, que é editor de cidades do jornal O Vale, e Alexandre Soledade, coordenador de jornalismo da Rádio Cidade AM de São José dos Campos, emissora afiliada ao Grupo Bandeirantes de Rádio. O debate conta com o apoio do jornal O Vale e é transmitido ao vivo para toda a região metropolitana pela TV Band Vale, pela internet. É possível nos acompanhar pelo site band.com.br/bandvale e em cadeia conosco as rádios Band Vale FM 102,9 e Cidade AM 1120. O debate de hoje está dividido em 4 blocos de acordo com regras acertadas pela direção da emissora com representantes dos candidatos. Confira. Neste bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Haverá 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. No segundo bloco, os jornalistas convidados fazem perguntas a um dos candidatos e escolhem outro para comentar a resposta. O primeiro tem direito à réplica do comentário. No terceiro bloco, novamente os candidatos fazem perguntas entre si. Haverá 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e mais 1 para a tréplica. No quarto e último bloco, o programa se encerra com as considerações finais dos concorrentes e, caso necessário, direitos de resposta. Vamos então à primeira pergunta, de acordo com o sorteio prévio realizado. O primeiro candidato a perguntar é o candidato Gilberto Silvério. Candidato, boa noite. Para quem vai a sua pergunta? Boa noite. Para o candidato Blanco. Pois não, 30 segundos. Candidato, a GM e as montadoras receberam cerca de 26 bilhões em incentivos fiscais, sobretudo de IPI. E a GM agora ameaça demitir sob a argumentação de custos operacionais, mão de obra e emprego. O Brasil é o 5º produtor e o 4º maior mercado consumidor. E o carro custa 3 vezes mais aqui no Brasil. O senhor, se eleito, vai exigir contrapartida da GM ou vai 2 minutos, sacrificar? Candidato Alexandre Blanco. Queria primeiro dar boa noite a todos os ouvintes em casa. Queria parabenizar a Band e todos os candidatos. Olha, realmente é lamentável a situação por que passa a GM. Hoje o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, anunciou, fez uma reunião em São Paulo para tentar ainda reverter, apesar da presidente Dilma já ter jogado a toalha. O prefeito Eduardo Cury, há 4 anos, tem trazido para a mesa de negociação o sindicato da categoria, que é ligado à oposição, e também a GM, para que tentasse evitar a situação que está acontecendo hoje, que é essa ameaça de demissão, o que é lamentável para a nossa cidade. A GM, que é uma empresa de mais de 50 anos em São José, que é um patrimônio da nossa cidade. Nós estamos continuando, Prefeitura, Governo do Estado, todo esforço para manter esses empregos e trazer novas linhas para São José de produção, o que, se não tivesse saído essas linhas 4 anos atrás, a gente não estaria passando por isso hoje. Ok, candidato, obrigado. Seguimos o segundo candidato a fazer pergunta. Lembrando que, aliás, tem a réplica do candidato Gilberto Silvério, ele tem 1 minuto. Bom, de acordo com o Diese, 1.500 vagas a menos da GM significa, na cadeia produtiva, cerca de 15 mil empregos. Sem falar que são cerca de 500 milhões a menos na economia local. Na nossa opinião, a GM deu as costas para o povo de São José dos Campos. E o governo federal de Dilma também, e o governo estadual do PSDB e o municipal do PSDB. O emprego é um direito constitucional e um direito social.
Nós, o PSOL, apoiamos de forma incondicional a luta dos trabalhadores da GM por emprego. Hoje a luta parou, novas lutas vão ocorrer e nós queremos convocar a população para fazer a defesa não só dos empregos da GM, mas em todas as empresas, que haja garantia de emprego sem redução de direito algum. Então toda a população de São José exige garantia de emprego, né, em toda a nossa cidade, sem redução de direito. Ok, 1 minuto para a tréplica do candidato Alexandre Blanco. Olha, o que depender de nós, no meu governo, nós continuaremos fazendo capacitação para os funcionários, tanto para entrar nas empresas como para manter os seus empregos. Nós temos trazendo para cá faculdades técnicas, universidades públicas, ETECs, enfim, tudo para capacitar o profissional para que ele consiga o primeiro emprego, para que ele consiga o segundo, terceiro emprego e para que ele mantenha os seus empregos nas empresas de São José, que são mão de obra qualificada. E no caso da GM, repito, esforço da Prefeitura, do Governo do Estado, para que continue na mesa de conversação, sindicato e a GM, para que não faça as demissões. Ok. Seguimos com o debate. Vamos à segunda pergunta do rally de perguntas entre candidatos para candidatos. Lembrando que cada candidato vai fazer uma pergunta e cada candidato vai responder a uma pergunta. Agora é a vez do candidato Ernesto Gradella. 30 segundos. Boa noite, candidato. Para quem é a sua pergunta? Boa noite. Eu faço a pergunta para o candidato Carlinhos de Almeida. Pois não. Eu vou insistir na questão do emprego. Como foi colocado aqui na primeira pergunta, a GM está ameaçando demitir 2.000 funcionários, mas que se a gente levar em conta toda a cadeia produtiva, isso daí vão significar 14.000 demissões na região. Isso aí significa menos renda, menos consumo, menos impostos para a cidade. 10 segundos. A Prefeitura até o momento tem feito corpo mole em relação a essa questão. O que o candidato tomaria como atitude para evitar as demissões na GM? Candidato Carlinhos, 2 minutos. Primeiro, cumprimentar a Band pela iniciativa, você, telespectador, morador de São José dos Campos, que está nos acompanhando nessa grande oportunidade de nós debatermos aqui o futuro da nossa querida São José dos Campos. Gradella, sem dúvida nenhuma, essa é uma questão que preocupa a todos nós. Eu já tomei algumas iniciativas enquanto deputado federal, conversando tanto com os sindicatos, estive na Assembleia dos Trabalhadores, conversei com a direção da General Motors do Brasil, conversei com o ministro Gilberto Carvalho, buscando um ambiente de diálogo, porque nós sabemos que a pior coisa que pode acontecer na nossa cidade hoje são essas demissões. E para que elas sejam evitadas, vai ser necessário o diálogo e o entendimento entre as partes. E eu, na condição de prefeito de São José dos Campos, eu, desde o início, teria uma postura de mediador, não assumindo nem o papel, nem a parte do sindicato e nem o papel, nem a parte da empresa, mas buscando facilitar o diálogo entre os dois, porque acho que o presidente Lula já deu muitas lições nesse país, que conversando você consegue se entender, você consegue um caminho. Nós vimos aqui já críticas à presidenta Dilma. Eu não criticarei aqui e acho que se o governador Geraldo Alckmin está disposto a ajudar, muito bem-vindo. Achei fundamental a presidenta Dilma e a público dizer que se dá incentivos, tem que manter o emprego e nesse momento a cidade tem que se unir com todas as autoridades, com o sindicato, com a direção da empresa e evitar o máximo possível, porque será um impacto muito grande numa das empresas que é pilar da nossa economia. Uma empresa que está há muitos anos em São José dos Campos, que já empregou muitos trabalhadores e que nós sabemos que terá um impacto muito grande essas demissões e vamos torcer, trabalhar e rezar para que não ocorram. 1 minuto para a réplica do candidato Gradella. Carlinhos, a GM não está tendo nenhum prejuízo. A GM vendeu, fruto desse incentivo do EPI, a GM nunca vendeu tantos carros como agora. É possível ela manter a produção de carros aqui em São José dos Campos, mas ela prefere levar essa produção para a Argentina e depois exportar esses carros do Brasil para vender aqui. É um absurdo quando a prefeitura fica repetindo que a culpa é do sindicato. O sindicato é o único que está lutando para enfrentar isso. E, na verdade, tem que lutar sim para garantir os direitos dos trabalhadores. Nós não queremos aqui trabalhador sem direito, trabalhador sem salário, como a GM se propõe a fazer, apenas para ampliar os seus lucros. Então, nós entendemos que a prefeitura tem que sair dessa posição de omissão, de ficar lá criticando o sindicato e, na verdade, enfrentar o problema de frente. É procurar o governo federal, o governo estadual e até
evitar declarações, brigar contra declarações, como do ministro Guido Mantega, que diz que a GM realmente está abrindo vagas em outros lugares. Tempo Isso aí é um esgotado, absurdo. candidato, obrigado. 1 minuto para a tréplica do candidato Carlinhos. É fundamental que todas as empresas da nossa cidade sejam incentivadas e apoiadas para que continuem gerando emprego, que possam ampliar suas atividades, porque nós sabemos que a nossa cidade tem perdido competitividade nos últimos tempos. Esse caso específico, Gradella, da GM, eu volto a dizer, ele vai ser resolvido com diálogo, com entendimento, com sabedoria, e todas as partes têm que sentar à mesa e verificar o que é possível fazer, porque são empregos, são pessoas de São José dos Campos, são pessoas da nossa região, são pessoas que estão ali muitos anos da sua vida e nós não podemos permitir, não só pelo que representa para a GM, para os seus trabalhadores, mas o que representa para a cadeia produtiva e o que representa para a cidade de São José dos Campos. Nós não podemos de maneira 10 nenhuma segundos. aceitar as demissões e para isso nós temos que apostar no diálogo. Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato Fabrício Correia, do PSDC. Fabrício, boa noite. Para quem vai a sua pergunta? Boa noite, Cláudio Rogério Nicolini. Boa noite aos telespectadores da Rede Bandeirantes e aos ouvintes da Band Sua FM pergunta é para quem, candidato? e Rádio Cidade. Minha pergunta é para Cristiano Pinto Ferreira. 30 segundos, pois não. Meu irmão, desenvolvimento econômico tem que ser sinônimo de oportunidades para todos e melhor qualidade de vida para a nossa gente. Quais são as propostas do Partido Verde para um 10 desenvolvimento com sustentabilidade em São José? 2 minutos para o candidato Cristiano Ferreira. Primeiro eu queria agradecer a TV Bandeirantes pela iniciativa, pela oportunidade de debate democrático. Já uma boa noite ao Gilberto, ao Gradella, ao Fabrício, ao Carlinhos, ao Alexandre, ao Alvan e a você que está nos acompanhando em sua casa. Eu acredito que São José dos Campos precisa de um novo ciclo, né? A década de 50, com o advento do CTA, criou-se um ciclo na cidade com indústrias como a Embraer, a Mectron, indústrias da área voltada ao segmento da aeronáutica. Hoje, São José dos Campos é preciso criar um novo ciclo. E com o advento do Parque Tecnológico, São José dos Campos terá um novo ciclo na área da indústria não poluente. Vamos buscar indústrias de base tecnológica, indústrias de alta tecnologia e que gerem emprego na região como um todo. Então, eu entendo que o Parque Tecnológico, com todo o advento da região, com todos os investimentos que estão sendo feitos no Parque Tecnológico, cria-se um novo ciclo na cidade de São José dos Campos. Ok, vamos para 1 minuto da réplica do candidato Fabrício. Nós vamos criar novas vagas de emprego e renda sem precisarmos construir novas chaminés. Poluição não. Concordo plenamente com a opinião do candidato Cristiano. Queremos otimizar a geração e a criação de novas vagas de emprego na área de prestação de serviços e incentivar áreas não poluentes. Investir na geração de empregos em áreas como a cultura, o esporte, o lazer, a educação e incentivar o turismo de negócios e o turismo ecológico em São Francisco Xavier. Nós queremos também aqui nos solidarizarmos com os trabalhadores da General Motors e colocar os nossos esforços em prol da garantia do emprego e renda do joseense. Ok, tem mais 1 minuto para a tréplica, o candidato Cristiano. São José dos Campos já perdeu indústrias importantes, como a Kodak, como a Philips, e o que nós temos que trabalhar nesse momento é que a GM não vá realmente embora de São José. Eu fui o negociador, chamei a Câmara, o sindicato, a oposição sindical, a direção da General Motors, criando uma mesa de negociação, garantindo que até o próximo dia 4 de agosto que não ocorra nenhuma demissão na GM. Entendo que o executivo tem que ser que faça um diálogo entre a sociedade, entre a empresa e os sindicatos. O sindicalismo radical é ruim para todos nós. São José dos Campos precisa diversificar a sua base tecnológica, sair de uma vez por todas de ser refém da indústria aeronáutica e da indústria automobilística, diversificar essas matrizes que geram emprego e renda no município de São José dos Campos, para que um caso como 10 esse, segundos. de uma possível demissão em massa na General Motors, não gere uma crise em todo o município de São